pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e hoje nós estamos no nosso dia 29, faltam 29 dias para a segunda fase do exame de ordem e eu peguei um livro, eu ganhei um livro ontem, aliás, esse livro aqui, ó, do Guga, né, do nosso Guga nacional, grande campeão. E começando a ler o livro, eu me inspirei para conversar com vocês nesse dia 29. E ele diz assim, ó: de repente, a montanha pareceu alta demais, porque, por mais que eu quisesse continuar a escalar, eu não conseguia enxergar o caminho até o topo. Tinha desejo, vontade, garra, mão, perna, braço, tudo em ponto de bala. Mas faltava o indispensável para avançar, me convencer de que era possível. Bom, gente, das diversas mensagens que eu recebi de ontem, oi, Moniquinha, eu preciso falar com você, viu, menina? Amanhã eu vou te chamar, tá? A gente sempre tira algumas lições das perguntas que são feitas. Minha primeira lição de ontem, né, do nosso dia 30, foi que as pessoas estavam esperando a gente começar a nossa contagem regressiva. Isso me deu muita felicidade. Né? Porque, principalmente, as demonstrações que falam assim, puxa, professora, você tá falando verdade. Você tá dando uma chacoalhada na gente, tá falando verdade. Então, quando eu começo esse trecho do Guga, né, talvez o passar no exame de ordem pareça uma montanha muito alta para você. Né? Eu tenho casos de alunos que estão fazendo a primeira vez a prova e tem casos de alunos que já estão fazendo a prova algumas vezes. Alguns em repescagem e outros mais do que repescagem, já fizeram mais vezes. Por incrível que pareça, eu tenho uma grande maioria também que sempre fica na trave, sabe? Sempre fica na trave. E para esses alunos que ficam na trave, não é normalmente falta de estudo, mas sim uma necessidade de conversar, de falar, de se expor, de expressar o que está sentindo, ser ouvido, o que é normal de todo ser humano, mas a gente vem se retraindo demais, né? A gente vem guardando demais as coisas, por isso que tá todo mundo explodindo por aí. Então, o exame de ordem, por vezes, ele parece uma montanha muito grande, né? E você continua estudando, né? Você continua avançando. Faltam só 29 dias. Mas, por vezes, você vai caminhando, mas não sabe, não consegue enxergar o topo, né? É como se a gente visualiza aí, tivesse numa estrada, subindo uma serra, né? Quando a serração é muito grande e eu não enxergo direito, só consigo enxergar 1 metro depois lá do meu carro, não consigo enxergar além. E isso me dá uma sensação que eu talvez não esteja indo pelo caminho certo. Por isso que a gente vai fazer as reflexões de hoje, tá? Então eu posso ter vontade, como eu li pra vocês, eu posso ter garra, eu posso... Tá tudo certo, mas falta uma coisa indispensável. Me convencer que é possível. Por isso que ontem, quando eu fiz a nossa contagem regressiva, eu perguntei se você acredita. Porque por vezes, gente, o mundo, ele não é justo. Né? Hoje passei por cada situação, gente, que só Deus na causa. O mundo, ele não é justo. O mundo, ele é indignante, para ser sincero. Mas eu preciso acreditar. Porque por vezes as pessoas não vão acreditar em mim, as pessoas que eu mais gosto não vão acreditar em mim, elas também não vão torcer por mim, né? Elas também não vão demonstrar que estão comigo. E aí eu vou puxar uma coisa que aconteceu hoje, de uma conversa que eu participei. É como se você sentisse dor, sabe? E todo dia você mostrasse para essas pessoas que você tá com dor e ninguém se compadecesse de você mais. E aí eu te pergunto, se isso te dói, né? Se você não olhar
o topo da montanha te dói, se você não tem certeza que vai acontecer, se você não acredita, veja, eu te pergunto, você precisa mesmo que os outros batam no teu ombro para falar que vai dar certo? Você acha que alguém bater no teu ombro e falar que vai dar certo, faz dar certo? Olha que loucura, a gente vive numa grande ilusão. A gente precisa caminhar com as próprias pernas, a gente precisa amadurecer, precisa ficar grande, adulto. Porque não vai ser um tapinha nas costas que vai fazer você passar na OAB. Mas você precisa treinar isso porque talvez alguém que você gostaria não te apoiar pode abalar a sua mente. Então, nessa conversa de hoje, eu queria que você se responsabilizasse pelo teu trilhar nos estudos e fosse em frente, independente se estão te apoiando ou não. Para de ficar miguelando aprovação. Para de ficar miguelando apoio. Até porque tem gente que nem entende o que você está fazendo. Tem gente que te desmotiva completamente. Tem gente que nem quer que você consiga alcançar e ser advogado, ser advogada. Então, se você tá sozinho e essa dor de não ver o topo da montanha, ou achar que o topo é alto demais, se ela é só sua, esse problema tem que ser resolvido por você. Você precisa pegar essa responsabilidade. Para depois não falar, mas fulano brigou comigo, mas ciclano disse, mas Beltrano falou e eu me desestabilizou. Gente, a nossa vida é luta. Nossa vida é bombardeio. É o tempo inteiro ouvindo críticas, é o tempo inteiro sendo metralhado. Se a gente faz o certo ou faz o errado, sempre vai ter alguém para falar. Porque é uma doença que está assolando o mundo. E vale a pena você pensar se você é uma dessas pessoas. Porque quando você é uma dessas pessoas, né, extremamente críticas, às vezes você nem percebe que você está reclamando demais. Reclamando, clamando de novo, reclamando. Às vezes você mesmo está se tornando uma pessoa que as outras pessoas não querem estar perto. Ou que elas já estão tão de saco cheio que elas só conseguem te agredir. Porque muitas coisas da nossa vida são um espelho, sim, do que a gente faz. Só que a gente não percebe quando a gente faz. Mas a gente percebe quando a gente apanha. E aí, falando dessa questão de a montanha parecer alto demais, eu separei algumas coisas para falar para vocês que eu acho super interessante, já que a gente está no dia 29 e tem muita coisa para fazer. E eu já vou te dar um comando para esse final de semana, tá? Minha pergunta para você é, você só faz o que você gosta? Só quando você tem vontade? Ou você faz o que tem que ser feito? Porque quando a gente está falando de estudo, é uma coisa complicada, porque assim, esperar Jesus descer na terra para você ter vontade de estudar é simplesmente se jogar no precipício. Aí essa montanha, né, vai ficar cada vez mais alta, vai virar um buraco. Você vai, né, ficar tateando no dia que você tá com vontade, no dia que você tá afim. E aí não vai, porque o estudo tem que ser constante. E quando a gente fala de segunda fase, que é um estudo prático, porque a prova chama prova prática, como eu disse ontem, então assim, você precisa ter isso em mente quando você estiver estudando, porque se você não tá praticando, você tá errado. Eu quero te falar isso. Porque às vezes, sabe, gente, a gente só faz o que tá afim. A gente só faz o que tá afim. Mas a gente não faz o que tem que ser feito. E quando a gente só faz o que tá afim e não faz o que tem que ser feito, às vezes essa aprovação que você queria, esse tapinha nas costas, né, esse vai lá, você consegue, vai dar tudo certo, ele não vem porque você demonstra para as pessoas que você também não faz o que tem que ser feito. Principalmente com quem mora junto de outras pessoas, né? Enfim. Então, eu quero te dizer que prática, quando a gente fala de prova prática, não que a primeira fase não seja prática, né? Aproveitando a Mo que tá aqui, que é muito prática, mas
focando na segunda fase, que se chama prova prática, por isso ela é prática, eu preciso te dizer uma coisa, do fundo do meu coração. Prática tem que suar, tem que cansar, dói a mão, tem que ferver o miolo. Por isso que se chama prova prática. E nesse sentido, eu vou dar alguns pontos para vocês observarem para a gente fazer um combinado, para ver como vocês vão no final de semana, tá? Primeiro, eu quero que você, né, de tudo que eu falei aqui, faça uma revisão da onde você está e para onde você vai. E quando você fizer essa revisão, essa montanha que a gente falou do Guga vai ficar menor. Porque você vai esfregar na sua cara o que você precisa fazer. E vai tomar tempo e vai fazer. Então eu vou te perguntar, tuas aulas, as aulas que você comprou do curso, estão em dia? Tá tudo em dia? Porque você sabe, né? Aula online é muito legal. Só que ela tem um problema, né? Ela depende muito do aluno. E por vezes não tem uma cobrança dele. E aí, deixe passar um dia, eu sempre falo, né? Deixe passar um dia, 10 passarão. E aí você vai atropelando as aulas. Muitas vezes você nem vê aquela aula e coloca como vista. Então eu vou te perguntar, as tuas aulas estão em dia? Você vai entrar no seu computador, né? Para quem está fazendo curso online, e vai olhar para ver se as tuas aulas estão em dia. Tá? Depois, que é para mim o mais importante, as tuas peças estão em dia? Porque normalmente os cursos passam alguns simulados, algumas peças, elas estão em dia? E para mim o mais importante de tudo, você está escrevendo? Porque eu sei que tem alguns lugares que pedem para você fazer peça digitada. Só que a peça prática, ela é escrita e você precisa escrever. Para não chegar lá na hora e pegar a sua caneta e a tua mão começar a tremer porque você nem sabe escrever mais direito. Ainda é assim. Sabe, gente, ontem eu tava divagando e para mim o direito, ele é muito tradicional. Ele é muito tradicional. Um exemplo é a gente ter que escrever. E se escrever faz parte da minha nota, porque quem tem uma letra horrorosa, ilegível, é 0, não se lê, né? Ela faz parte da prática. E dói, sofre, tem que treinar, tem que escrever. Porque além de tudo, a tua prova não tem que ter só o miolo e achar as coisas no vademécum. Precisa ter uma pequena estética. O mínimo. O mínimo. Lembrando a frase que eu sempre falo, né, para quem já fez o meu treinamento de segunda fase. Margens são feitas para serem respeitadas. Né? Eu preciso treinar também para saber se eu não vou avançar no número de linhas que tem na minha prova. Então, é para ontem. Se você nunca pegou uma prova da OAB, você precisa entrar lá no site da FGV, OAB-FGV, e pegar uma prova e ver quantas linhas são. Se a peça são 5 páginas, você vai treinar em 4 para ter um refúgio, para sobrar. Isso é estratégia, né? Nas questões a gente não tem tanto problema com linhas, porque os alunos não costumam embaralhar. Mas em peça sim. Ele extrapola, vai além. E tudo que está fora daquelas linhas não é lido. Passou da margem não é lido. Nem antes, nem depois, nem atrás. Então vamos fazer um combinado para o final de semana, que eu acho que o final de semana é super propício. A gente vai começar a fazer o que tem que ser feito. A gente vai enfiar na cabeça que praticar é suar, é cansar, dói, gasta a caneta, dói o dedo, ferve a mente. E tá tudo bem, porque quanto mais você suar, mais esforço você fizer nessa prova prática, porque se é prática, tem que ter prática, melhor você vai estar. Eu até acho que você fica até mais tranquilo. Sai do etéreo. E vamos ver se as nossas aulas estão em dia, tá? Se as peças estão em dia, se pelo menos você está fazendo o mínimo. Eu vou falar mais disso amanhã, mas eu quero te dizer uma coisa para você pensar, tá? A gente, quando faz segunda fase, precisa agir com estratégia, assim como na vida.
É muito legal, gente, porque vocês sabem que esses tempos, eu não sei se eu falei pra vocês, eu fiz uma defesa lá pra Santa Catarina. E quando eu peguei a petição inicial, eu tinha absoluta certeza que aquele cara era meu ex-aluno. Certeza. O jeito de fazer a peça é sempre o mesmo. Eu preciso sempre usar as mesmas palavras. Eu preciso ter o meu estilo sempre igual. Porque é tudo muito parecido. Eu vou usar as mesmas palavras, os mesmos adjetivos, os mesmos substantivos. Eu não vou arriscar uma coisa diferente. E isso é prática. Quando eu faço as questões, que para mim agora é um momento muito importante de fazer questão, porque os alunos reprovam na OAB segunda fase por conta de questão. Para mim, assim, a grande esmagadora maioria. Né? Fica na peça, e as questões, ó, tchau. É que responder questão tem que ser sempre igual. Tem um jeito, que é como uma redação. Pega um pedaço da pergunta, desenvolvimento e pimba, artigo. Mas isso eu vou falar com vocês outro dia. Hoje, a gente precisa pensar nisso. Eu sei, vou finalizar aqui, já vou ver a Momo aqui para responder quem tá perguntando, mas hoje a gente precisa ter uma conversa séria com a gente mesmo. E é por isso que eu gosto tanto, gente, de fazer vocês escreverem quando a gente está em mentoria, registrar o que faz. Porque senão a gente não lembra o que não faz. Mas eu sei que em curso online, normalmente, né, a gente tem lá o pontinho que mostra o que você viu e o que você não viu. Se você viu mal ou bem, daí é um problema seu. Mas te mostra. Então vamos revisar como tá o curso, porque talvez você esteja atrasado. E aí, quem sabe nesse final de semana, você se anime para você tomar fôlego e colocar tudo em dia. Eu acho que é uma hora super propícia. Colocar em dia, vamos fazer esse combinado. Vamos colocar em dia o que a gente não colocou ainda. E vamos focar na prática. Peça e questão. Peça, pelo menos todo dia. Uma peça, uma questão. Uma peça, uma questão. Uma peça, uma questão. Melhor ainda, uma peça e 2 questões. Tá? Então, confia que é a prática que vai te fazer passar. E vai te também, e assim, não é só para agora. É legal você pensar que esse tempo que você está investindo no domínio do Vademecum, principalmente, ele não é só para agora, ele é para o futuro. Para o teu futuro na advocacia, para o teu futuro nas audiências, para o teu futuro para frente, se você quer fazer concurso público, seja o que for. Ontem eu tava com a Mirioca, que é uma irmã pra mim, que trabalhou com a gente no escritório, e a gente queria muito que ela fizesse direito, ela não quis, mas depois ela fez, e hoje é uma advogada. Mas outro dia eu conto a história da Mirioca e vou botar ela aqui pra falar com a gente. E é muito louco, porque logo no começo da minha carreira, a gente tava falando de audiência, né? Eu amava fazer audiência, eu gostava muito, eu era freelancer e eu adorava. E eu ia pras audiências sempre com o meu Vademecum embaixo do braço, sempre. E fazia audiência de tudo, tá, gente? Menos penal. Trabalhista, civil, tava eu lá. Eu viajava bastante, eu gostava muito de fazer audiência. E até na Defensoria Pública de São Paulo, tinha um cargo que eu fazia que era só audiência. Então eles davam uma pilha de processo pra você sentava lá na mesa do juiz, não saía. Você lia tudo na hora e fazia a defesa na hora, era tudo na hora. Quem que me salvava? O Vademecum. Então, eu não quis ofender ninguém ontem, não é minha intenção ofender de jeito nenhum. Mas eu sei que dá vários problemas pra mim, porque depois tem lugar que me chama pra puxar minha orelha. Mas não confia só num grude que você fez, não confia só num clips que você colocou, não confia só numa coisa que você grifou. Porque o teu poder é muito maior. E quando você entender que o poder do Vademecum é tão grande que nenhuma questão vai te pegar jamais, e não tem motivo para você ficar nervoso, porque as respostas estão ali, porque você sabe manusear, tudo vai fluir, vai ficar mais fácil. Antes de eu começar a live, eu comecei a pensar, né? E alguns alunos escreveram: professora, já tô dominando o Vademecum. Se você já passou da época de dominar as bússolas do Vademecum, então você passa para a próxima fase, que é: suas respostas estão fluídas? Você responde rápido as questões? Que não adianta só achar artigo 2 da Constituição Federal, por exemplo. Tá, mas desenvolve. Como é que desenvolve isso? Porque na OAB, ele diz: a mera indicação de lei não pontua, de artigo de lei não pontua.
Isso significa que se você pegar o artigo de lei e copiar ele, também não vai fazer diferença. Então você precisa focar agora no parafrasear o artigo de lei, que é escrevê-lo com as suas próprias palavras, linkando com a questão fática daquela questão. Isso tem que ser automático, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu peguei várias provas que eu tenho de recursos aqui para tá falando, né, fazendo essa nova contagem em 30 dias, até porque eu tô escrevendo um livro sobre isso, e eu percebi que o aluno vai bem na peça, até que ele vai bem, né, não é 10, e chega nas questões, é um desastre total. Seja porque não deu tempo, seja porque ele não consegue desenvolver uma resposta, seja porque ele tá tão nervoso que ele não divide a resposta, porque a gente tem um local específico para fazer as respostas e a gente tem que dividir conforme a pergunta, A, B, C, ele faz um bloco e ele perde, tá, gente? Bom, pessoal, então eu vou terminar por aqui, estamos, né, nesse nosso dia 29, faltam 29 dias pro exame de ordem, e eu quero deixar esse recadinho pra você. Vamos botar tudo em dia esse final de semana? Se compromete comigo? Vamos botar tudo em dia esse final de semana? Vamos sentar lá e olhar de frente o que eu fiz, o que eu não fiz, como é que tá a minha pastinha de peças, que peças eu fiz menos de repente, é uma grande análise, ou que peças eu tenho mais dificuldade de fazer, que peças que foram dadas para que eu fizesse e eu não fiz. Faz esse revival aí, tá? Volta a fita para ver o que ficou para trás e vamos botar tudo em dia para começar essa semana diferente. A Moniquinha tá rindo pra mim. A Moniquinha fala, quase extrapolhei, é muito pouco aquele espaço. Mônica, eu vou aproveitar a tua consideração para falar assim, parece besta, mas não é. A questão da letra, a gente tem vários tipos de letra, né? A letra é uma assinatura nossa. Então, assim, a gente tem letra mais gordinha, tem letra maior, menor, rabisco, tem de tudo. A gente tem de tudo quanto é letra. E aí, a gente precisa analisar a nossa letra para ver qual vai ser a melhor letra. Eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo, mas às vezes você é novo aqui, assim como pro juiz, né? Eu sempre digo, quando a gente vai fazer um pedido pro juiz, imagina que eu tô levando, eu sempre falo isso, uma bandeja cheia de frutas maravilhosas. Imagina uma bandeja com banana, vou falar as frutas que eu gosto, tá? Banana, melão, uva, maçã, fruta do conde, melancia, coisa mais linda, aquela fruta, aquele figo seco que eu adoro. E aí eu ofereço essa bandeja pro juiz. Antes mesmo dele ler a minha bandeja, os olhos dele brilham, falam, nossa, que bandeja bonita. Visualiza isso. Prova é assim. A gente tá falando da prova da OAB agora, mas posso te falar de prova de concurso, prova de faculdade, prova de qualquer coisa. Quando eu, como examinadora, quando vem uma prova para mim e eu olho, mesmo sem ler, eu já vejo se aquela letra, me agrada minimamente. Se eu consigo ler minimamente. Porque o examinador da OAB, ele tem milhões de provas para corrigir. Ele não vai se esforçar como um professor de graduação para adivinhar o que você está escrevendo. Então, você precisa definir como que você vai fazer, né? Se vai ser letra cursiva, se vai ser letra bastão, se vai ser letra de forma, para você já ir treinando, tá? Principalmente para quem vai fazer letra bastão e letra de forma, demora mais para escrever, tá? Então, pulo do gatinho, pulo do miau, meu miau tá aqui do meu lado. Se eu tenho 5 páginas na peça, eu vou treinar com 4 para ter sobra, tá? Quanto às questões, eu preciso treinar não só achar a tese, mas como eu respondo. Não pode sim e não, proibido responder sim e não, tá? Quando você responde sim e não, e no desenvolvimento, vamos supor que você respondeu sim, tá? E o gabarito é não. Você responde sim no começo, e no desenvolvimento da resposta você acaba colocando não. Quando você já coloca sim e não no começo da frase, ferrou. Não tem recurso que reverta. Tá? Tô te falando de prática. Não tem recurso que... Ah, professor, eu falei sim, mas depois eu falei não. Não. Então, você vai falar sim e não sem usar as palavras sim e não. Aí sim. Isso é estratégia.
tá? Isso é estratégia, tá? Lembrando que é muito importante focar agora nas questões, porque as questões é onde a gente mais tem dificuldade de achar ponto, repetindo de ontem, porque as pessoas não desenvolvem, precisa desenvolver e precisa ser fluido, não precisa ser sofrido. Sofrido é o treinamento, como a gente diz, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então vamos treinar agora, vamos suar? Vai doer? Vai suar? Vai perder assim a estribeira? Vai ficar cansado? Vai doer a mão? Vai fazer calo no dedo? Paciência, faz parte. Tá chegando a prova e você vai ser aprovado. Tá bom, gente? Eu vou terminar por aqui falando que o livro do Guga é um grande ensinamento nas primeiras linhas que eu li. Às vezes eu tô com gana, tô com vontade, né? Tô no caminho certo, mas o topo da montanha parece muito distante de mim. E aí eu começo a ficar inseguro porque eu não tenho muita certeza se eu vou chegar lá. Como que eu posso ter mais certeza se eu vou chegar lá? Na nossa revisão que você vai se comprometer comigo agora a fazer amanhã. Você vai entrar lá no teu curso online ou no seu livro, se você está estudando individual, seja como for, e vai fazer o cara crachá do que você fez, do que você não fez e do que você tem mais dificuldade. Combinados, gente? Bom, pessoal, então aproveitem a sexta-feira, não durmam muito tarde. Esses 30 dias da OAB, ele não tem a ver só com mente, ele tem a ver com corpo. Então, nutrição, muita água, faz uma caminhada assim, não fica só sentado, cuida de você, ouve uma música boa. Se você gosta de desenvolver o espiritual, a fé, vai na tua igreja, faz sua reza, faz o que você quiser, mas é muito importante, tá? E amanhã é um grande dia, sábado é um bom dia e é um grande dia para você fazer essa super revisão. Por quê? Ela é sua. Ninguém tá te mandando. É você pegar as rédeas da sua vida e falar, peraí, vamos dar um cara crachá aqui pra ver como é que eu tô até agora. Porque eu tenho tempo de mudar. Mas a partir de semana que vem, o tempo vai cada vez passar mais rápido. Então, eu preciso focar em mim. E parar de esperar, revisando nossa conversa de hoje, que alguém bata no meu ombro e fale, nossa, Gisele, eu entendo como é difícil estudar. Nossa, Gisele, você vai conseguir. Nossa, Gisele, você é muito capaz. Não posso esperar. Nem posso obrigar a pessoa a estudar junto comigo. Acontece muito briga de casal, que eu já vi muitas vezes em cursinho. Não posso, estudo individual. Não posso esperar que outra pessoa estude junto comigo. Se você é casado, ou tem alguém, ou namora, ou tem amigos, né, que seja quem for, bota o povo pra fazer alguma coisa. Vai jogar futebol, vai sair com os amigos, vai no cinema, tchau, e faz seu estudo. Solta as rédeas que você acha que você tem controle e não tem, e que podem, de repente, te atrapalhar, ao invés de te exaltar. E para de esperar que as pessoas compreendam ou te apoiem, porque isso não faz diferença na sua aprovação. O que faz diferença é você, tá? Então, ó, tô de olho em vocês. Vamos que vamos, tá bom, gente? Um beijo e amanhã, ó, grande dia de revisão. Vamos ver aí o que a gente fez, o que a gente não fez e vambora. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB. E hoje nós estamos no nosso dia 29. Faltam 29 dias para a segunda fase do exame de ordem.